Durante séculos, o medo foi usado como ferramenta de controle. Criou-se a ideia de um inimigo invisível, um ser terrível chamado demônio, para justificar o sofrimento e a culpa. Mas a verdade é simples e libertadora. O demônio não existe. E o próprio texto sagrado revela isso. Quando o lemos com os olhos do Espírito e não com o medo da mente. A Bíblia afirma: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Se Deus é o princípio e o fim de tudo, nada existe fora dele. Se o todo é absoluto, não há espaço para outro poder rival. A própria Escritura reforça isso. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Se o próprio Criador declara ser a origem tanto da luz quanto da sombra, então o mal não é um ser externo. É apenas parte da experiência dentro da totalidade divina. O demônio é um símbolo. É a mente fragmentada que se esqueceu de que tudo é Deus e passou a enxergar separação onde há unidade. O erro da humanidade foi personificar o medo. Chamou de demônio aquilo que não compreendia. Mas quando a consciência desperta, ela percebe que o mal é apenas ausência de luz e não uma entidade viva. Assim como a escuridão não é algo real, mas apenas a falta de iluminação, o demônio é a falta de consciência do divino. A lógica também confirma isso. Se Deus é onipotente, não pode haver outro poder. Se existisse um ser capaz de desafiá-lo, Deus deixaria de ser Deus. Logo, o diabo seria impossível. E se foi criado por Deus, então é parte dele. Não inimigo, mas instrumento pedagógico, criado para que a consciência humana aprendesse a escolher a luz. Tudo o que chamamos de tentação é, na verdade, o convite da dualidade. É a mente testando a si mesma, escolhendo entre lembrar ou esquecer, entre amar ou temer. O reino de Deus está dentro de nós. Não há inimigo fora, há apenas reflexos internos. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Quando Jesus é tentado no deserto, o texto não fala de um ser com chifres e tridente. Fala de uma batalha interna. O Cristo desperto, enfrentando a voz da mente que oferece poder, fama e controle. Mas o Cristo responde: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Essa resposta é o lembrete eterno. Nada fora de Deus tem poder sobre ti. O verdadeiro inferno não é um lugar. É um estado de esquecimento. É viver acreditando que existe algo fora do todo. E o verdadeiro céu não está acima das nuvens, mas dentro da consciência que lembra: eu e o Pai somos um. João 10:30. O demônio é o medo que nasce da ignorância. É a sombra que só existe enquanto você não acende a luz. No instante em que a consciência desperta, a sombra se dissolve, pois nunca teve existência própria. A luta entre bem e mal é uma ilusão da mente dividida. A realidade divina é una, perfeita, eterna. Nada se opõe ao Criador. Nada ameaça a luz. Nada existe fora do ponto zero. Quando você se lembra de quem é, percebe que o diabo foi apenas o espelho do seu próprio esquecimento. E no momento em que você desperta, ele deixa de existir, porque nunca existiu. O demônio é o personagem criado pela mente para justificar o medo, a culpa e o sofrimento. Mas Deus nunca criou inimigos. Deus criou consciência, e a consciência cria mundos. O mal é apenas a experiência temporária de viver separado do todo. Mas até essa separação é sagrada, porque é ela que te conduz de volta à unidade. A verdade é que tudo é Deus. A sombra e a luz, o alto e o baixo, o frio e o calor, o erro e o acerto. Tudo faz parte do movimento do Uno. E quando a consciência se expande, o inferno se transforma em escola. O medo vira professor e o demônio se dissolve no brilho da lembrança. Só existe o Criador. Você acabou de receber uma semente da nova raça desperta. Deixe essa vibração ecoar no seu coração e transforme sua vida a partir de agora.
Se esta mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de libertação e prosperidade. Aqui não há dogma, não há medo, apenas a sintonia com o Criador. Lembre-se sempre, você é a fonte, e juntos estamos construindo o novo tempo.